Janeiro. A gente é responsável diretamente pela parte de previdência e fundos da InvestSmart. A gente está aqui na maior feira de investimentos do mundo e a gente está com a presença ilustre do Maurício Lima, da Western Asset. É um prazer, uma honra. Obrigada. O prazer é meu. Imagina, Obrigado. A gente que agradece, sempre um prazer ter vocês aqui com a gente e aproveitar aí, né, esse início. Conta aí pra gente um pouquinho aí da sua trajetória, até você chegar na Western. Conta pro pessoal te conhecer um pouquinho, Maurício. Legal, tá bom. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui nesse evento sensacional, podendo conversar com vocês e poder acessar aí o time de vocês, os investidores de vocês. Então, pra gente é realmente um prazer muito grande. Eu estou na Western Asset há muitos anos, né? Eu estou há quase 20 anos na Western, então o time da Western trabalha junto há muito tempo mesmo. A Western, na verdade, chegou no Brasil em 2005, então ela já está no Brasil há bastante tempo, né? Mas também o time que faz parte da Western já jogava junto antes mesmo de a Western chegar aqui no Brasil. E lá fora, a Western tem mais de 50 anos de história. Então é uma empresa americana, tem mais de 400 bilhões de dólares sob gestão, né? Dá mais de 2 trilhões de reais sob gestão. Aqui no Brasil a gente tem quase 50 bi de reais sob gestão, numa grade super completa de produtos. Então na plataforma da XP a gente vai desde produtos bem tradicionais, produtos sem muito risco de mercado, ou só de crédito privado, passando por multimercados, renda variável, exterior, renda fixa com mais risco, com crédito privado. Então é uma combinação bem bacana de grade de produtos, né? Dá uma amplitude muito grande de combinar esses produtos para montar portfólios bacanas e diferenciados para os investidores. E claro, a gente tem o fundo Western Asset via BDR nível 1, né? Que é um fundo aí que é super conhecido, um sucesso e que, enfim, tem aí um histórico já bastante longo. A gente está falando aí de vários anos desse produto e que se coloca como uma super alternativa para diversificar o portfólio dos investidores, né? Então acho que esse é a pegada da Western, né? Colocar produtos bacanas, produtos diferenciados, para que vocês possam montar portfólios interessantes e diversificados para os clientes. Vou até aproveitar, né, que você falou de BDR, Maurício, às vezes, né, o pessoal que está assistindo a gente em casa, se tiver alguma dúvida, nossa, eu ouço tanto falar, né, é um assunto muito comum hoje em dia, né? Sim. E se você pudesse explicar aí com as palavras do Maurício, assim, para o público que está em casa, o pessoal que está em casa, o que seria o BDR? Assim, o que isso traz de proteção, né, e de segurança para a carteira do investidor? Legal, acho que essa é uma super pergunta bacana, porque os BDRs nada mais são do que recibos de ações que são negociadas em outra bolsa. Na maioria dos casos de BDRs brasileiros aqui, o que você tem são recibos de ações negociadas na bolsa americana. Por exemplo, você pega o BDR de Apple, né? Ele reflete a performance da ação da Apple que está sendo negociada lá em Nova York, mais a variação cambial. Então, quando a gente olha para esse nosso portfólio de BDRs, o que a gente tem é um portfólio que compra 100% de BDRs e que, portanto, tem uma carteira bem diversificada e dá uma exposição muito bacana para o investidor de empresas americanas com variação cambial. Então, acho que isso é super interessante, funciona muito bem nesse contexto, tanto atual e internacional, né, de volatilidade, de aumento de percepção de risco, de piora, né, do ambiente, por conta de guerra, por conta de preocupações, etc. Eu acho que isso traz uma diversificação muito boa para o investidor. E claro, a gestão ativa, né, com a escolha dos papéis para buscar colocar dentro do portfólio papéis que superem a média do mercado acionário americano ao longo do tempo. Eu acho que esse é o desenho, basicamente. Equilíbrio, né, para a carteira do investidor, exatamente. Né, Tati? E uma questão, até falando de equilíbrio, o nosso investidor também está cada vez mais preocupado com essa questão da diversificação, né? E assim, dentro do portfólio da Western, quais seriam os produtos para diminuir a vol do nosso cliente nesse momento, né, que a gente está num cenário um pouco conturbado, principalmente quando a gente fala de cenário internacional, o que você teria de sugestão para o nosso investidor para diversificar esse portfólio? Então, eu acho que esse é um aspecto bem interessante, né? Porque você tem duas formas de diminuir o risco do portfólio. Você pode diminuir o risco do portfólio aumentando a diversificação dele, e aí você pega, por exemplo, o fundo de BDRs, que é mercado acionário americano com variação cambial, ele funciona como uma saída, né, de exposição a risco Brasil e como um contrapeso aos ativos que estão aqui no Brasil. Porque com a variação cambial, se aqui a coisa der uma azedada por conta
conta de eleições ou qualquer outro problema, provavelmente a bolsa aqui sofra, provavelmente pré-fixado sofra, as NTNB sofra e o câmbio ande. Então essa exposição cambial tende a funcionar como um contrapeso. Isso tende a ser interessante para diminuir a vol total do portfólio. Agora, a gente sabe que tem investidores que falam, não, mas é que eu quero diminuir a vol, diminuindo a quantidade de produtos ou de ativos que pulem dentro da minha carteira, ainda que eles pulem em direções opostas, né, que é o efeito da diversificação. Aí, nesses casos, eu acho que o que dá para a gente falar é, por exemplo, do fundo Total Credit Advisory, que é um fundo de crédito privado. Claro, ele tem o risco de crédito, mas ele não tem risco de mercado, ele não tem exposição a taxas de juros, não tem exposição a esse efeito, né, de mercado em função das expectativas de Banco Central e assim por diante. Então, nesse contexto, o fundo Total Credit Advisory funciona também como uma forma de diminuir o risco do portfólio do investidor, para aqueles investidores que queiram, por algum motivo, sair desses ativos mais arriscados, como uma alternativa bastante líquida, porque a cotização dele é D0, D1 e tem uma carteira super diversificada. A gente está falando de um portfólio que hoje tem mais de 200 ativos na composição da carteira. Agora, para poder colocar mais de 200 ativos de crédito dentro do portfólio, você precisa ter um time. Então, a gente tem aqui um time local de renda fixa, um time de multimercado, um time de renda variável e temos também um time de crédito privado, que faz a análise desses papéis e acompanha esses papéis ao longo das operações para montar um portfólio que seja diversificado, que faça sentido, né, ao longo do tempo, mas que adicione retorno para o investidor também de forma bastante consistente. E sobre essas empresas de crédito, Maurício, tem algum direcionamento específico? De qual setor, se é do varejo, assim, de qual segmento ela seria? Olha, na verdade, quando a gente olha para crédito privado, a gente tenta sempre buscar uma diversificação tanto setorial quanto de nomes específicos, né? Então, você veja, como a gente tem mais de 200 nomes dentro desse fundo específico, a gente está falando de um peso médio abaixo de 1%, bem abaixo de 1%, estamos falando aí abaixo de 0,5%. E, portanto, a gente busca aqui uma diversificação setorial interessante, porque, veja, a vantagem da diversificação dentro de um portfólio de crédito é que essa pulverização faz com que, se algum setor, em algum momento, tiver um pouco mais de dificuldade, a sua carteira como um todo, ao longo do tempo, gera um prêmio que mais do que compensa essa eventual dificuldade de um setor ou de um papel específico. Então, acho que essa que é a beleza de um portfólio de crédito bem gerido, né? Acho que essa que é a vantagem. Legal, Maurício. E fala um pouquinho pra gente de cenário. A gente está em um momento muito conturbado, né? Acho que é meio que um caos financeiro que a gente está vivendo, com juros e inflação em alta e bolsas, principalmente as bolsas internacionais, despencando, né? Como que a Western tem se posicionado perante esse cenário? É verdade. O ambiente econômico, o ambiente do mercado financeiro tem estado extremamente volátil nos últimos anos, né? Especialmente esse ano, acho que desde o final do ano passado, novembro, quando o Fed mudou a sua visão, né, mudou a sua postura, saindo ali de uma postura bem mais leniente com a inflação. Puxa, não, vou deixar a inflação correr solta aqui, eu estou preocupado com o crescimento, para uma postura mais dura, né, dizendo, olha, estou começando a ficar preocupado com a inflação, em algum momento eu vou ter que subir juros. Na sequência ele falou, olha, estou bem preocupado com a inflação, eu vou ter que correr para subir juros, e vou chegar perto do juro neutro, e vou ter que passar do juro neutro. E a gente está aí numa toada já de elevações de taxas de juros por parte do Fed, em que ele não só veio subindo a taxa de juros, como ele veio acelerando o passo, né? E isso é que veio machucando o mercado de forma importante nesse começo de ano. Agora, quando a gente olha para mercados, para a curva de juros, para a bolsa americana, para ativos de risco em geral, muita coisa já está precificada, né? A gente não acha que o Fed vai subir muito mais do que o mercado já precificou. Portanto, olhando daqui para frente, a gente não deveria ver muito mais surpresas vindo do Fed. E nesse ambiente em que as taxas de juros, ainda que continuem a subir, porque o Fed disse que vai continuar subindo e está precificada essa subida, mas se o Fed não acelera mais o passo, esse deveria ser um ambiente positivo para ativos de risco, em geral. Ativos de risco globais, então mercados internacionais de bolsa, mercados emergentes em geral, e a gente acha que, por exemplo, a bolsa americana,
que refletiu muito dessa elevação, né, de taxa de juros, ou dessa expectativa de elevação de taxa de juros nesse começo de ano, deveria começar a ter espaço para voltar a se recuperar. Acho que, bem ou mal, o Fed está subindo os juros hoje porque a inflação lá subiu. E a inflação lá subiu porque a atividade econômica respondeu rapidamente aos estímulos que foram dados. Então a atividade econômica se mostrou bastante robusta, por isso que o desemprego caiu, etc. Então o Fed está subindo para combater uma inflação que foi gerada por um motivo positivo, que era o crescimento econômico. Claro, depois vieram os choques desse ano, choques de commodities e tal. Mas quando a gente olha para frente, nessa perspectiva de o Fed subir aquilo que está mais ou menos precificado já pelo mercado nas curvas de juros, deveria ser positivo para ativos de risco, inclusive para a Bolsa Americana. Legal, obrigada, Maurício. A gente também tem falado muito de recessão, né? Então, a gente já tem conversado com muitas casas, a gente ouve aí falar de uma recessão possivelmente no final desse ano, no último trimestre, ou possivelmente no início de 2023. O que o Western acha a respeito? É realmente necessário que haja uma recessão para o controle da inflação? Qual é a visão da casa nesse sentido? A nossa percepção é de que vai sim ocorrer uma desaceleração da atividade econômica, né? Justamente para isso que o Fed está subindo taxa de juros, para isso que ele está dando esse direcionamento para o mercado, para que efetivamente haja um certo arrefecimento, né? É claro que ele também vai se colocar ponderado em função dos dados econômicos, né? Então, quando a gente olha para a reunião da semana passada, né, que é bem recente, havia até antes da reunião uma expectativa de que talvez o Fed pudesse acelerar mais o passo ou ser ainda mais duro. Mas ele veio numa leitura mais tênue, né? Uma leitura mais, não, calma, peraí que eu já estou vendo alguns dados de atividade desacelerando, a inflação ainda não desacelerou, não está na trajetória que eu gostaria, mas em tese a inflação deveria seguir o movimento dessa desaceleração de atividade econômica. Então acho que olhando daqui para frente, o Fed vai continuar bastante atento aos dados econômicos, aos dados de inflação, e vai sempre tentando ponderar, né, esse equilíbrio entre combater a alta de preços, sem gerar uma recessão forte demais, mas tomando cuidado para transmitir para o mercado uma percepção de que ele esteja atento, de que ele está atento e de que ele vai permanecer atento nesse controle inflacionário. A gente citou hoje, né, que inclusive tiveram algumas gestoras que se posicionaram em moedas na Turquia, que tiveram, né, ganhos expressivos nesse tipo de moeda, e vocês, como uma casa internacional, Maurício, tem algum tipo de estratégia que é vencedora, que vocês fizeram recentemente, já que vocês têm essa alocação internacional, que você possa citar para o pessoal ouvir aí também de estratégia diferente? Isso é uma coisa bem interessante. A gente tem, além do produto de ações de renda variável, que a gente tem o FIA BDE, que a gente já falou, tem o Index 500, que é um produto de renda variável sem exposição cambial, a gente tem, por exemplo, o Macro Opportunities Classe Dólar e o Macro Strategies, que são produtos de renda fixa internacionais. O Classe Dólar, obviamente, pelo nome, com variação cambial, e o Macro Strategy sem a variação cambial. Mas são produtos que exprimem as melhores ideias da Western no mercado de renda fixa. Neste mês especificamente, por exemplo, o fundo entregou uma performance bastante forte, né, no mês de julho, se recuperando de um impacto de Rússia. E qual é a beleza disso? A beleza disso é que os ativos russos estão lá, marcados e impactados por conta das sanções, etc. Mas olhando para frente, aquele investidor que entrar agora tem a perspectiva, a possibilidade de, conforme as coisas forem se acomodando, começar a capturar boa parte dessa volta desses ativos, né? Nesse produto, o que a gente faz são operações, né, e apostas tanto em juros quanto em moedas e em crédito privado. Então a gente veio aumentando a alocação em crédito privado, tanto high yield quanto high grade nos Estados Unidos, e isso também veio contribuindo de forma importante, porque os spreads por lá subiram bastante. Então acho que agora, olhando para frente, colocar recursos em ativos que deem essa diversificação internacional é fundamental para o investidor brasileiro, e para aquele investidor que já está com uma parcela dos seus recursos investida em ativos internacionais, ele precisa diversificar o que tem lá fora, né? Não adianta só ter bolsa, porque se houver uma recessão lá fora muito forte, provavelmente a bolsa sofra.
Se você tiver um pedaço dessa parte do exterior em renda fixa, adivinha? Se tiver uma recessão, lembra que a gente acabou de falar, né? O Fed para de subir taxa de juros. Isso tende a ser positivo para a renda fixa internacional. Então essa combinação e essa diversificação dentro do mercado internacional também é fundamental. E a gente poderia chamar esse fundo de um renda fixa ativo, ele não tem um direcionamento específico. Ele não tem um direcionamento específico, ele é um que a gente chama de unconstrained, ele não tem nem benchmark. Então é um produto que exprime as melhores ideias da Western, tanto em crédito internacional, taxas de juros e moedas, e pode tanto se beneficiar de uma queda quanto de uma alta da taxa de juros, inclusive. Então acho que é um produto bem interessante para aquele investidor que está preocupado com as condições macroeconômicas brasileiras, que esteja preocupado com as condições macroeconômicas internacionais, porque bem ou mal nós somos um país que está conectado com o restante do mundo, e se lá fora aquele investidor que estiver preocupado com o ambiente externo se reprimir, veja, certamente isso vai ter impactos em Brasil. E se houver alguma deterioração adicional da percepção de risco ou das expectativas de crescimento, eu particularmente prefiro estar exposto a uma economia maior do que a brasileira, mais desenvolvida do que a brasileira, uma americana ou europeia, do que estar concentrado num país emergente, num país que tem um problema fiscal tremendo e que vai passar por uma eleição absolutamente imprevisível daqui a poucos meses. É verdade, né? Maurício, obrigada aí pela aula, né? Se quiser aproveitar aí os minutos finais, fazer as considerações finais. Não, eu só queria agradecer, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente está sempre à disposição, a gente só faz gestão de recursos, então a gente sabe que é muito importante ter esse contato tanto com os assessores quanto com os investidores, para que eles entendam as estratégias e entendam como está a nossa cabeça para o futuro, porque é isso que o investidor tem que fazer, investir sempre pensando no futuro. Pode ter certeza que agregou muito para mim, para a Tati, para todo mundo que está nos ouvindo, né? Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, e é uma honra recebê-lo aqui na InvestSmart. Sempre que precisar, a gente vai estar aqui disposto a ouvi-lo e trazer conhecimento para todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Aproveitar Obrigado. E pedir para acessar as nossas páginas nas redes sociais, podcast Lá Vem Elas. A gente está aí sempre à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado.